Olá amigos e amigas do canal Toy Story, tudo bem com vocês? Eu sou o Varão e agradeço por ter a sua companhia aqui comigo, ok? Em razão do dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea no Brasil, eu fiz esse vídeo encerrando o terceiro e último sobre o assunto. Eu iniciei falando da vinda dos negros para a América nos porões dos navios negreiros e hoje é um complemento e uma conclusão da história passada. Agora a Lei Áurea estava assinada, mas o grande nome da abolição, a princesa Isabel, não estava aqui para dar suporte aos negros. Esses se sentiam como crianças abandonadas à própria sorte, mas a República já estava instaurada com o Marechal Deodoro e o Floriano Peixoto, então os negros teriam uma melhor sorte, não é? Bom, então vejamos, num dos principais tópicos da Lei Áurea estava escrito e especificado o que os negros teriam como garantia. Artigo 1. É declarada extinta a escravidão no Brasil, desde essa data, 13 de maio de 1888. Artigo 2. Revogam-se as disposições em contrário. Pronto. Era basicamente isso que os negros tinham. Ou seja, no papel os negros estavam livres e gozando dos mesmos direitos dos brancos. Seria isso, não é? Só que não. Sem acesso à terra e sem qualquer tipo de indenização por tanto tempo de trabalhos forçados, em sua maioria analfabetos, vítimas de todo tipo de preconceito, muitos escravos permaneceram nas fazendas em que trabalhavam, vendendo seu trabalho em troca da sobrevivência. Aos negros que migraram para as cidades, só restaram os subempregos, a economia informal e o artesanato. Com isso, pessoal, aumentou de modo significativo o número de ambulantes, empregadas domésticas, quitandeiras, sem qualquer tipo de assistência e garantia. Muitas ex-escravas eram tratadas como prostitutas. E os negros que não moravam nas ruas passaram a morar, quando muito, em míseros cortiços. O preconceito, a discriminação e a ideia permanente de que o negro só servia para trabalhos duros, serviços pesados, deixaram sequelas desde a abolição da escravidão até os dias atuais. E hoje, como estão as políticas de inserção dos negros no contexto social? Vejamos. Por mais que alguém possa dizer que os negros adotam um discurso de vitimização do sistema, eu trouxe alguns dados que refletem exatamente a realidade dos descendentes daqueles escravos que a princesa redentora libertou. Eles são quase 107 milhões de pessoas, mais da metade da população do país. No entanto, ainda hoje, os negros têm todos os indicadores sociais inferiores aos dos brancos. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2013 mostram que 22% da população branca tem ensino médio completo, mais que o dobro do percentual entre os negros, que é de 10%. A mesma desigualdade se observa nos salários. Brancos ganham em média R$ 1.600, quase 700 a mais que o salário médio dos negros, que é de 921. Isso em 2013, pessoal. Já tem alguns anos, mas não mudou muito. Isso se repete ano após ano. Essa diferença salarial é resultado de uma condição histórica, a falta de acesso aos mesmos direitos que os brancos têm. A discriminação pela cor e o preconceito é o acúmulo de circunstâncias que levam os indivíduos que eventualmente conseguem chegar ao mesmo patamar de escolaridade e a ter trajetórias opostas totalmente diferentes. Desde 1888, uma nova legislação para mudar o recorte racista da sociedade só veio em 1951 com a Lei Afonso Arinos, que transformou o preconceito de raça em contravenção. Em 1989, a Lei Alberto de Oliveira,
ou Lei K.O., tipificou o crime de racismo. Negar o atendimento numa loja, impedir o acesso a transportes públicos por discriminação ou preconceito de raça passou a ser crime, punido com 2 a 5 anos de prisão. Mas mesmo hoje, 25 anos depois, o racismo continua impregnado nos atos mais cotidianos, como pegar um elevador, por exemplo. Não vamos aqui entrar em detalhe para não estender muito o vídeo, mas há relatos de pessoas que sofreram essas discriminações ou foram mandadas sair de dentro do elevador e pegar um elevador de serviço, no caso, a uma empregada. Mas seguindo aqui, pessoal, para a gente finalizar, surgiu a ideia de que não basta coibir o racismo, é preciso promover a igualdade racial. A legislação hoje pensa muito nesses termos e é nessa direção que estamos indo, pessoal. Com o Estatuto da Igualdade Racial, a importância da influência africana na cultura brasileira foi reconhecida por lei. A história da África e dos negros no Brasil passou a ser assunto obrigatório nas escolas e os direitos dos remanescentes de quilombos foram reconhecidos também. Ou seja, passos importantes para a formulação de novas leis. Estamos avançando. Pessoal, a lei não faz a gente mudar o sentimento em relação ao outro. Isso tem que ser trabalhado nas famílias, no cerne da questão, desde os primeiros anos de alfabetização. Então, desde pequenas as crianças entendem que o fato de uma ou outra pessoa ter uma cor diferente, ou raça, no caso etnia, outra religião, ser diferente dele não significa que é menor, que é inferior. Isso é um trabalho que tem que ser feito na base. Não tem lei que obrigue a população a mudar seu caráter interior. Em 2013 foi aprovada no Congresso a emenda constitucional que equiparou os direitos dos trabalhadores domésticos aos dos outros trabalhadores brasileiros. A mudança na lei foi considerada uma segunda abolição e talvez uma das mais importantes leis que já aconteceram no nosso país para os negros, já que o emprego doméstico foi sendo ocupado pela população negra ao longo da história no país. Mas, convenhamos, não é, pessoal? Ainda precisa ser feito muito, tem muita coisa para ser mudada, para ser transformada e nós estamos de olhos, estamos nesse caminho da melhora, da evolução para os negros descendentes daqueles que a princesa Isabel assinou a lei libertando-os, mas não deu suporte a eles. E hoje todos estão tendo essa conquista. Então, pessoal, para finalizar aqui, esse é o conteúdo de hoje. E eu te pergunto, você é negro, descendente, é branco? Não importa, não é mesmo? A luta é de todos. Se realmente somos irmãos, somos brasileiros, então todos sairemos ganhando. Mas eu vou fazer um convite especial a você que de alguma forma se sente representado pelo canal Toy História. Deixe aqui a sua opinião, seu like e se inscreva no canal, beleza? Vamos fazer com que aumente o número de pessoas que tomam posse dessas informações. O canal é pequeno, o canal é sem expressão, mas estamos no caminho. Não vou desistir e eu conto com o seu apoio, beleza? Quanto mais pessoas se conscientizar do seu papel na sociedade, mais chances teremos de ter um Brasil igualitário e justo, um país melhor para se viver. E era isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu já te espero para o próximo e, como sempre, a todos vocês o meu muito obrigado.